Lição 13. Perseverando na fé em Cristo. Introdução. Vivemos dias em que a fé cristã é constantemente atacada. Falsos ensinamentos tentam distorcer a verdade das Escrituras e afastar os crentes do verdadeiro Evangelho. Diante disso, precisamos perseverar na fé em Cristo, confiando exclusivamente na Palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia não é apenas um livro comum. Ela é inspirada por Deus, inerrante e suficiente para nos guiar em todas as áreas da vida. No entanto, muitos tentam questioná-la, substituí-la por filosofias humanas ou reinterpretá-la de acordo com suas próprias conveniências. Nesta lição, estudaremos sobre a necessidade de nos mantermos firmes na fé, resistindo às heresias, valorizando o ensino das Escrituras e reconhecendo a autoridade da Palavra de Deus como fundamento inabalável para a nossa vida cristã. Tópico 1. Diante das heresias é preciso perseverança. Desde os tempos bíblicos, falsos mestres tentam infiltrar-se na igreja, distorcendo a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo, em suas cartas a Timóteo e Tito, alertou sobre fábulas, genealogias intermináveis e falsamente chamada ciência. 1 Timóteo 1,4, 6,20, Tito 3,9. Ele combateu duas grandes heresias de sua época. 1. O gnosticismo, que negava a divindade de Cristo e promovia um conhecimento esotérico. 2. As heresias judaicas, que tentavam impor a lei mosaica como necessária para a salvação. Timóteo foi instruído a permanecer firme na sã doutrina, pois as perseguições sempre existiriam para aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo. O próprio Jesus nos alertou: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. O apóstolo Pedro também advertiu que os falsos mestres se infiltrariam no meio do povo para explorar a fé dos crentes com palavras enganosas. 2 Pedro 2:1-3. Eles podem parecer espirituais, mas são impostores e enganadores, cuja única intenção é desviar as pessoas da verdade. Diante disso, qual deve ser a nossa resposta? Permanecer firmes na fé. Devemos examinar as Escrituras, rejeitar ensinos contrários à Bíblia e buscar discernimento espiritual. Tópico 2. Aprendendo, sendo instruído e sabendo. Timóteo recebeu uma base sólida na fé desde a infância. Sua avó Lloyd e sua mãe Eunice foram responsáveis por ensiná-lo nas Sagradas Escrituras, segundo Timóteo 1:5. Além disso, ele foi discipulado pelo próprio apóstolo Paulo. Isso nos ensina algo muito importante. O ensino da Palavra de Deus deve começar no lar. Pais e avós têm a responsabilidade de transmitir a fé às novas gerações. A escola bíblica dominical é uma ferramenta fundamental para aprofundarmos nosso conhecimento da Bíblia. Todo crente precisa permanecer firme naquilo que aprendeu, pois as Escrituras são a única fonte de verdade confiável. Além disso, Paulo declara que toda a Escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. O termo grego theopneustos significa literalmente soprada por Deus. Isso nos mostra que a Bíblia não é uma criação humana, mas uma revelação divina. Cada palavra foi registrada sob a orientação do Espírito Santo. Ela é suficiente para ensinar, corrigir e instruir em justiça. Por isso, devemos ter confiança plena na Palavra de Deus e rejeitar qualquer ensinamento que tente diminuir sua autoridade. Tópico 3. Tendo as Escrituras como o fundamento. A Igreja de Cristo tem um fundamento sólido: a autoridade apostólica e as Escrituras sagradas. No Antigo Testamento, os profetas falavam em nome de Deus. No Novo Testamento, os apóstolos foram escolhidos por Jesus para transmitir sua mensagem. O próprio apóstolo Pedro reconheceu que as cartas de Paulo eram escrituras inspiradas por Deus. 2 Pedro 3:15-16. Isso significa que toda a Bíblia,
do Gênesis ao Apocalipse, possui a mesma autoridade divina. Paulo também afirma que as Escrituras são úteis para 4 propósitos essenciais. 1. Ensinar. A palavra nos instrui no caminho da verdade. 2. Repreender. Ela nos corrige quando erramos. 3. Corrigir. Direciona nossa vida para a vontade de Deus. 4. Instruir em justiça. Nos capacita a viver de maneira santa. Sem a Bíblia, estaríamos à deriva, sem direção e vulneráveis às mentiras do mundo. Mas, com ela, temos um manual perfeito para toda a vida cristã. Por isso, devemos valorizá-la, estudá-la e praticá-la todos os dias. Conclusão. A aplicação prática da lição. Perseverar na fé significa permanecer firmes na palavra de Deus, mesmo diante de falsas doutrinas e perseguições. A Bíblia é a única fonte de autoridade para a vida cristã, e devemos confiar plenamente em sua inspiração divina. Devemos ensinar a palavra às novas gerações, garantindo que a fé em Cristo seja transmitida com fidelidade. Desafio para a semana. Reserve pelo menos 15 minutos diários para ler a Bíblia e meditar em um versículo que fale sobre perseverança na fé. Pergunta para reflexão. Como podemos fortalecer nosso compromisso com a palavra de Deus em nosso dia a dia? Que Deus nos ajude a permanecer firmes na fé, sabendo que a sua palavra jamais falhará.